Meu nome é Marcos Domingos, eu sou aqui da Igreja Batista da Lapa. Nós estamos fazendo essa apresentação dentro do nosso programa chamado EBD Express e nós estamos abordando o tema do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um famoso discurso, uma aula que Jesus deu no começo do seu ministério. A foto que você está vendo do meu lado é uma foto tirada do Mar da Galileia e mostra um monte que a gente acredita que seja o mesmo, mas pode ser que seja um pouquinho diferente para a esquerda ou para a direita. E lá em cima, se você observar bem, tem umas árvores, onde é o topo do Monte das Bem-aventuranças, como nós conhecemos. O texto bíblico que nós vamos trabalhar está em Mateus, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, mas hoje nós vamos trabalhar somente com o verso 8. E o verso 8 fala: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. É a bem-aventurança número 6, puros de coração. No grego, nós vamos encontrar essas palavras aí, para a gente poder ficar preso bem firme na origem da ideia que o Mateus relata isso, né? Então nós vamos aparecer a palavra puros, que é alguma coisa como catarol, e a outra que é cardia, que até a gente já está mais acostumado, porque no português falamos em alguma coisa cardíaco e se refere ao coração. E temos ainda versões que não usam puro, usam como limpo de coração, mas a maioria das versões trabalha com puro, traduz do grego para puro. Muito bem. Então, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A ideia de puro aqui, da pureza, é alguma coisa que não tem mácula, não tem mancha. É de uma moral irrepreensível. E a ideia é que no nosso interior isso aconteça. Não é? Então, quando a Bíblia se refere a coração, ela está falando daquilo que é do nosso íntimo. Não é? E lá onde estão as origens do nosso pensamento, do nosso desejo, a nossa motivação. Não necessariamente o órgão do nosso corpo, o coração, como nós estamos acostumados. Então não se refere a um órgão físico, coração, mas ao centro das nossas emoções, dos nossos desejos, nossa motivação. É o nosso íntimo. O nosso íntimo precisa estar puro, está livre de qualquer mácula, de qualquer mau pensamento. Muito bem. Outros trechos bíblicos falam, por exemplo, em Salmo 73:3, fala: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Essa ideia da pureza interior, ela já vem lá no Velho Testamento, e o salmista aqui diz que aquele que é puro de coração recebe essa bondade de Deus. E também outro salmista fala que o acesso ao santo lugar, o acesso a Deus, na presença de Deus, também está destinado àqueles que são puros de coração. E também aí nós vamos encontrar em Hebreus, quando Hebreus capítulo 12, verso 14, e ele fala assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então veja que a ideia também da pureza, aqui usando outro termo de santidade, mas certamente no mesmo sentido, que é a condição para ver a Deus. E um outro texto que eu separei é o objetivo dessa instrução, Paulo se referindo a Timóteo, e para Timóteo ser confortado e também confortar a igreja que Timóteo pastoreava, ele fala: o objetivo dessa instrução, Timóteo, é o amor que procede de um coração puro. Então Paulo está se referindo a Timóteo assim, do seu íntimo, com toda a boa intenção que ele tem, uma boa consciência para poder instruir o seu jovem discípulo. Nós vamos também ver que a ideia de pureza, que é uma coisa também cultivada no nosso meio, de uma certa forma, em muitos aspectos da nossa vida, nós queremos que as coisas sejam puras, né? E nós encontramos uma ilustração muito interessante de um animal chamado arminho.
Esse animal ele vive mais no hemisfério norte, principalmente no norte ali da Europa, né? E ele tem uma pele muito bonita. E diz aí os estudiosos que a pele dele muda de cor e ela se torna branca no inverno. E esse animal, ele preza pela sua pureza, pela limpeza da sua pele. Então, quando ele é caçado, e porque a sua pele é valiosa, principalmente na Idade Média, que se usava a pele dele para as roupas dos reis e príncipes, como que eles faziam para caçar o animal? Eles colocavam sujeira na cova do animal. E quando esse arminho, ele chegava para entrar na cova e percebia que tinha sujeira, ele não entrava. Então, esse animal preferia ser preso, preferia até, obviamente, a morte, indiretamente, do que ele ficar sujo. Esse é o valor que ele dava para a limpeza. Isso é um animal, nós estamos falando de um animal. Também nós encontramos um pensamento desse escritor, filósofo, muito respeitado no nosso meio, o C.S. Lewis, e ele fala assim: é mais fácil dizer bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, pois somente os puros de coração querem ver a Deus. Então ele inverteu um pouco aqui a ideia de que aquele que realmente busca ter um íntimo puro diante de Deus, sem mácula, então automaticamente ele deseja ver a Deus. E essa ideia de ver a Deus também pode parecer a princípio que os nossos olhos carnais que iriam ver a Deus. Isso não é possível, não é? Não é essa visão que a Bíblia está falando, né? Nós vamos encontrar alguns escritores da Bíblia, por exemplo, que tiveram visões, e quando eles relatam essas visões sobre o trono de Deus, eles tentam traduzir isso na nossa linguagem humana, mas não conseguem muito com palavras. Em Ezequiel, por exemplo, ele tem uma visão do trono de Deus, e que ele diz que do lado tinha uma espécie de um arco-íris, né? Mas não é essa visão física que nós estamos falando, né? Essa visão que a Bíblia está nos falando, assim, ele nos qualifica para ver, conhecer, verdadeiramente conceber o que é Deus. Não necessariamente ele vai nos aparecer na nossa frente, porque nem Moisés, que era um homem que Deus escolheu, trabalhou com ele, foi-lhe permitido ver a face de Deus, não é? E também quando nós pensamos que verão a Deus, quer dizer, o resultado disso é uma interpretação correta de todo o fenômeno que dá vida em relação à providência divina. Então, só para poder deixar mais claro esse pensamento ver a Deus significa estar qualificado para conhecê-lo verdadeiramente como ele é. Então, no nosso íntimo, que nós estamos agora puros, nós estamos qualificados, nós somos credenciados para conhecer melhor a Deus. E depois a gente vai ver outros textos que falam que quando nós estamos agora no nosso interior com essa pureza, que vai ser conseguida através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e aí nós começamos a ter uma comunhão melhor com Deus, e nessa comunhão nós podemos dizer que nós conhecemos melhor a Deus. Veja que a Bíblia fala que, mesmo Jesus disse também, que ninguém viu o Pai, somente o Filho. Então, Jesus admite ou afirma dessa forma, né, em João capítulo 1, verso 8 e João capítulo 6, verso 46, ele fala: ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Depois ele fala ainda: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então veja que não é na visão ocular nossa física, mas uma visão espiritual. E também é uma promessa, né, que nós temos aqui, está no futuro. Eles verão a Deus no futuro. Então, na nossa comunhão com Deus, nós vamos tendo essa visão espiritual, que ela é continuada, que ela melhora na medida que nós temos a experiência com Deus, o nosso conhecimento. Mas também, por outro lado, ela tem uma promessa escatológica. O que é isso? É que um dia, quando Jesus voltar, e nós seremos transformados, não teremos mais esse corpo carnal que nós temos agora, teremos um corpo espiritual, aí sim
nós teremos uma possibilidade de ver a Deus como exatamente Ele é. Não é? E aí talvez nós não vamos mais precisar de palavras, ou inventar textos, ou palavras, ou símbolos para descrever a Deus, porque o nosso conhecimento será muito, muito melhor. Quando nós falamos em pureza, não é? Nós temos que pensar que a pureza que Cristo está querendo de nós aqui nesse texto, ela é uma pureza máxima, 100%. Não é? Nós, às vezes, quando trabalhamos com alguns materiais, por exemplo, ouro, não é? Então você vai comprar um ouro, existe uma escala de pureza. Existem praticamente duas escalas, uma usada pelos americanos, que fala em quilates. Então, se você vai dar uma joia para alguém, você vai dar com a máxima pureza, que é 24 quilates. Porque na classificação americana, 24 é o máximo. Se você, eventualmente, receber uma joia de 18 quilates, saiba que a sua joia não é pura. Ela tem algum defeito no ouro. Mas se você receber de 24 quilates, aí sim, aí é uma joia boa. Ou na classificação europeia, fala em 999. Né? E Jesus, quando está falando, então, para que a gente possa nos livrar dessas impurezas, ele usa um texto, que até um texto, assim, na primeira leitura, vai parecer assim difícil de compreensão, que está no próprio Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 29 e 30, ele fala assim: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque e o lance fora. Depois ele fala: se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance fora. Então, obviamente, se você interpretar isso fisicamente, você vai ser uma pessoa deficiente física. Não é? Mas não é nesse sentido que Jesus está falando. Veja que olho representa o quê? Representa a porta do nosso desejo. Porque quando nós cobiçamos alguma coisa, quando alguma coisa entra e provoca em nós um desejo, às vezes é um desejo maligno, um desejo de adultério, um desejo de alguma coisa, passa pelo olho. O olho é a porta de entrada desses maus desejos. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: olha, esse seu olho, essa porta de entrada dessa impureza, ela tem que ser fechada, ela tem que ser eliminada. Assim como ele fala da mão, a mão é ação. Então, se você tem alguma atitude que não é de acordo com a pureza de Deus, tem que ser cortada, tem que ser eliminada, nesse sentido aí. Muitas pessoas, às vezes, pensam que, dizem assim, não, mas eu sou humano mesmo, eu nunca vou conseguir ser perfeito, então eu tenho esse e outro defeito. Não existe exceção na Bíblia. O que Jesus está propondo é uma pureza máxima, que nós vamos conseguindo na medida que nós o conhecemos, que nós conhecemos a palavra, na nossa santificação diária. Há uma história que diz que dois seminaristas estavam andando por uma rua de comércio e de repente eles se deram com um anúncio que dizia assim: roupas novas com pequenos defeitos, 70% de desconto. E muitas vezes nós já passamos por isso, da gente ir em algum lugar e querer pagar mais barato numa roupa de marca, porque ela tem algum defeito. E aí a gente fica até contente e diz assim: nossa, essa roupa custa tanto no shopping, mas eu estou pagando mais barato. Mas por que você está pagando mais barato? Porque ela tem um pequeno defeito. Então o que aquele seminarista, quando ele viu esse anúncio, ele pensou assim: se eu tiver, mesmo que eu tenha pequenos desvios, eu estou longe ainda da presença de Deus. Porque Deus não admite esse tipo de impureza. Haverá uma redução no seu valor, mesmo com pequenos defeitos. Essa que é a ideia dessa história aqui. Agora, o nosso coração diz a Bíblia, enganoso. Aí no sentido de que o nosso íntimo é enganoso. E nós encontramos por Jeremias 17:9, ele fala assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então aqui nós vamos começar agora lendo o texto de Jeremias e pensando na exigência que Jesus está fazendo para a gente ser puro. Mas aí existe um dilema agora. Existe aí uma coisa difícil, porque a própria Bíblia admite que o coração é corrupto, não é? E aí o apóstolo Paulo também, homem de Deus, já experimentado, quando ele escreve aos Romanos, ele fala: porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então Paulo tinha essa luta também entre a carne,
que é de natureza corrupta, porque a Bíblia fala que nós nascemos, né, na iniquidade, e tinha a parte espiritual dele, havia uma luta interna. Tá? Então nós vamos pensar assim, o homem natural tende a desobedecer a Deus. É mais fácil confiar no homem do que em Deus. Isso foi o que Jeremias estava falando, que o povo da sua época preferia confiar no homem e não confiar em Deus. E até Paulo, então, admite essa fraqueza. Há uma luta entre a mente espiritual e a vontade carnal. Como vamos resolver isso? Muito bem. Há muitos cristãos que são cegos diante de Deus. Por que são cegos? Porque não experimentaram ainda a palavra, não tiveram uma experiência com Deus. Nessa época nós estamos vivendo, numa época de ficar em casa, numa época de crise, numa época que nós estamos sentindo medo, porque tem o coronavírus, é uma época que nós temos que refletir bem e usar o nosso tempo, que está muitas vezes ocioso, para conhecer melhor o nosso Deus, conhecer a sua proteção, conhecer a sua mão que está sobre nós e louvar o seu nome. Isso vai ser uma experiência de conhecer melhor a Deus. A visão de Deus permite descrevê-lo para o incrédulo. Então, se eu tenho uma visão boa de Deus, eu vou transmitir o meu Deus para alguém que não o conhece com muito mais facilidade, com muito mais credibilidade. Aquele que não o conhece, que é cego, não sabe falar quem verdadeiramente é Deus, porque não teve uma experiência com ele. Nessa minha forma carnal, não podemos ver a Deus, nosso olho carnal não pode. Mas na eternidade, em um corpo espiritual, nós o veremos face a face. Essa é a nossa grande esperança. Eu quero ver o meu Jesus face a face. Eu quero abraçá-lo. Eu quero olhar para o trono de Deus. Essa é a minha esperança. E isso eu vou conseguir pela graça de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, que vai permitir que o meu corpo espiritual tenha essa chance de ver Deus face a face. Enquanto estiver aqui na terra, a minha visão de Deus é de uma vida santa, piedosa e do conhecimento da Bíblia. Eu quero ter esse tipo de vida para poder alcançar um dia o reino, estar com ele face a face. A solução proposta por Paulo para vencer essa dualidade, esse dilema com a carne, ele coloca aqui, é permitir que Cristo viva em nós e tenha domínio da nossa mente. Para concluir aqui, eu encontrei de um autor desconhecido uma oração sobre esse texto. Aliás, esse autor ele faz orações por cada das bem-aventuranças. E ele diz assim: lava-me com a tua santidade, Deus Santo. Queime as impurezas com o seu fogo refinado. Apresento minhas mãos e meu coração para uma doce limpeza diária da poluição e culpa do pecado. E ao que ele se refere ao Salmo 24, 3 e 4. Separe o precioso das coisas deste mundo que são inúteis, insinceras e profanas. Mesmo que aqui no mundo tenha alguma coisa preciosa, mas se for profana, eu não quero. Essa é a oração de alguém que quer ter uma vida pura para poder ver a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer você refletir nesse texto que nós lemos e que possa você ter um comprometimento, uma mudança de postura, de ter uma vida mais pura diante de Deus, porque a sua recompensa vai ser maravilhosa. Você vai ver o seu Deus. Deus te abençoe.